Well, everything you said about me probably is not true. Bom, tudo que você falou sobre mim provavelmente não seja verdade. It's like God, he's taken my name in vain. É tipo Deus, ele está usando meu nome em vão aqui. Well, this morning I believe that the Spirit of God has given me a specific word for this particular church. Eu creio que nessa manhã Deus me deu uma palavra particular para vocês, para essa igreja. And I think he's given me a particular word for this particular pastor. E eu creio que Deus está me dando uma palavra específica para esse pastor. Now, I'm speaking as an outsider. Então você tem que entender que eu estou falando como quem é de fora. Even though I've been coming to Brazil for 22 years, Ainda que eu venha ao Brasil já faz 22 anos, I always find it fascinating when I'm in my hotel eu sempre fico fascinado quando eu estou no meu hotel. and I'm changing channels to religious broadcasting on Brazilian television. Eu fico ali mudando de canal na televisão brasileira e vejo os canais evangélicos ou católicos, canais religiosos, como que a religiosidade brasileira é fascinante. I find it to be one of the most confusing places for Christians on the planet. E eu me dei conta que o Brasil é um dos lugares mais confusos para se viver no planeta em relação ao cristianismo. It's like there's a combination of mysticism and manipulation coming through the screen. E quando eu olho na TV, eu vejo uma mistura de manipulação e misticismo saltando da tela. And so today, as I'm speaking, I'm conscious I'm not just speaking to this church, I'm speaking to the Brazilian culture. E eu também tenho a consciência que ao falar aqui nessa igreja, eu não estou falando apenas a vocês, eu estou falando para o Brasil. Because a church like this and a pastor like this is designed to get a lot of church transfers because of the spirituality of this church. Por causa de essa igreja ser como ela é, e esse pastor ser como ele é, essa igreja foi desenhada para receber pessoas que virão de outros lugares para vir aqui. And so I'm conscious that when I get through preaching a message, E eu também tenho consciência de que quando eu preciso pregar uma mensagem, I've lost control of the message. eu perco o controle da própria mensagem. Now that message has gone into the Brazilian head. Porque ao sair da minha boca, a mensagem entra na cabeça de brasileiros. And whatever your definitions are, your past experiences, your wounds, you're going to reinterpret what was said according to what's happening inside of you. E tudo que eu disse, então, vai ser reinterpretado dentro da tua cabeça pelas suas experiências, pelo banco de dados, suas memórias, suas feridas, seus conceitos e preconceitos. So even though there could be a very strong, quote unquote, presence and anointing while you're preaching, Mesmo que haja uma presença poderosa, forte, enquanto se prega, the end result is going to be the gospel is going to have a real personal kind of understanding based on you. e então o evangelho que está sendo pregado, para que ele seja vivido, precisa passar pelo processo da sua interpretação, e a manifestação que ele vai ter e o impacto nas pessoas passa diretamente por você, pela sua história e a maneira que você entende ou deixa de entender. So the main product of any church should be transformation living. E o produto final de qualquer igreja deveria ser transformação de vida. I'm no longer living like a human bound by the curse in the earth. Eu não vivo mais na terra amaldiçoado pela maldição da terra. But there should be a transformation inside of me. I'm living above the curse. I'm living above my flesh. I'm living above the circumstances. E ao fazer parte da igreja, você deveria estar sendo transformado para viver acima da maldição, acima dos conceitos malditos e de toda influência maldita. So if you Google how many Christian denominations are in the earth, Se você puser num chat de busca e ver quantas denominações existem na terra hoje, it's 47,000 and growing.
Existem mais de 47 mil diferentes denominações cristãs e a cada dia cresce mais no planeta Terra. And that means there's a lot of different interpretations, a lot of different definitions. Isso significa, então, que existem interpretações e definições totalmente diferentes. So I believe that something fresh and new is about to happen in this ministry and through this pastor. Eu creio que algo fresco e novo está para acontecer nesse ministério e na vida desse pastor. I believe that all of his learning, all of his teaching, that all of it is good probably. Eu acredito que todo o conhecimento, todo o ensino dele deve ser bom, provavelmente. But transferring everything he knows and everything he's experienced Mas transferir tudo que ele sabe, tudo que ele já experimentou, cannot be deposited as a big block of knowledge. não pode ser entregue para você como um blocão de conhecimento. It's like a school system. I can't just give you all the knowledge at one time. É como a escola, eu não posso no primeiro dia de aula te entregar todo o conhecimento de uma vez. So I'm going to repeat this phrase a little bit over and over and over. Nós vamos repetir essa frase algumas vezes durante a mensagem, Because I think it's critical to how God designed humans to function. porque eu acredito ser crítico entendemos a maneira que Deus desenhou o ser humano para viver. Everybody say the law of learning. Todos digam depois de mim, a lei do aprendizado. One more time. De novo. Mais alto. The law of learning is this. A lei do aprendizado é essa. You compare the known to the unknown. Você compara o que você conhece com o desconhecido. Jesus himself used this law. Jesus, ele mesmo usava essa lei para ensinar as pessoas. God himself designed this law. E foi o próprio Deus que desenhou essa lei. You see this law stated in 1 Corinthians chapter 2, Você vai ver essa lei lá em 1 Coríntios capítulo 2, in verse 13 and 14. nos versos 13 e 14. It says comparing the spiritual to the spiritual. Ele está dizendo assim, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. That means people that already have some knowledge about the Bible, about the history, about some spiritual experience. Paulo estava então falando de uma conversa entre duas ou mais pessoas que têm o mesmo nível de experiência, de conhecimento e entendimento. You compare it to something else more spiritual. E então, nesse nível de conversa, você vai pegar coisas espirituais e comparar com coisas mais espirituais ainda. But then he said that Jesus spoke something natural to compare to the spiritual. Mas então ele vira e fala assim, que Jesus pegava coisas naturais para explicar as coisas espirituais. The Bible said he spoke nothing to the crowd without a parable or a story. Em outro texto diz que Jesus não falava nada para a multidão a não ser por histórias e parábolas. Pastors break this law all the time. E muitos pastores quebram essa lei o tempo todo. They assume that you know the context of what they're saying. Eles presumem que você sabe o contexto do que eles estão tentando explicar para você. Like this particular Sunday morning, Por exemplo, esse domingo de manhã, we've got young children, nós tínhamos crianças aqui dentro do prédio, we've got older Christians, nós temos cristãos mais experientes, maybe we got some people that used to be Christians and they stopped living but they came back today. e talvez você que esteja sentado aí ou nos assistindo, já passou por um tempo mais intenso no cristianismo e agora está um pouquinho mais frio e afastado. Perhaps we got people that read their Bible a little bit but they don't know that much. Alguns devem ler a Bíblia de vez em nunca e não sabem quase nada. So all those people are here on Sunday morning. Então, todos os tipos de pessoas diferentes estão aqui, domingo de manhã na igreja. So how do you communicate with all these different levels of people? Então, como um pregador no domingo de manhã pode comunicar com pessoas com tantos níveis diferentes de conhecimento, entendimento, experiência? Well, in the Western world, especially the Christian Western world, No mundo ocidental, mais especificamente no mundo cristão ocidental, we live in a Sunday culture. nós vivemos a cultura domingueira.
most of the time you're going to get fed Christian teaching on Sunday. A maior parte dos homens e mulheres que se dizem cristãos vão se alimentar no domingo. You're going to assemble on Sunday. Você vai receber todo o pacote no domingo. And that puts a tremendous pressure on a leader to do as many things on Sunday as he can. Então, o líder, ele tem uma baita de uma pressão para tentar empacotar tudo e entregar de uma vez só o que vai te alimentar a semana inteira em 50 minutos, às vezes 30, às vezes 20. Well, the problem is there's too many different levels of misunderstanding, understanding for him to do very much on Sunday. E qual é o problema então? Que numa mensagem de domingo vai ter todo tipo de entendimento, falta de entendimento, de confusão e péssima interpretação, e por isso tem pouquíssima aplicação do evangelho. So a lot of your larger congregations that are Christian in this area, A maior parte das mega igrejas à volta dessa região they designed their services for consumer Christians. desenhou o culto de domingo para consumidores cristãos. They want to give you a good church experience. Eles querem te dar uma boa experiência de igreja. It's going to be full of inspiration and exhortation and motivation. Cheia de experiência, de exortação, cheia de coisas que vão agradar você. But it's going to be low on transformation. Mas isso traz um péssimo resultado em forma de transformação para a pessoa. Basically, going to church for 20 years, they're really close to the same level spiritually as they started 20 years before. E basicamente, muitos que se dizem cristãos já há 20 anos continuam quase no mesmo nível de espiritualidade e semelhança a Jesus que estavam há 20 anos atrás quando começaram. Now, they got a lot of church knowledge and even some biblical knowledge. E tem muito conhecimento da cultura eclesiástica, algum conhecimento bíblico, But they're still infants in Christ. They're still on milk. mas se nós pudéssemos pôr no contexto bíblico, a maneira que esses cristãos estão se alimentando continua sendo com leitinho espiritual. And so this pastor is really wanting to have people have transformative lives, transformative families. Esse pastor tem uma paixão dentro dele, que é ver pessoas e famílias sendo transformadas. That's why he pushes the prophetic and supernatural experiences. Por isso que ele dá tanta ênfase no profético, experiências sobrenaturais. And so a lot of times without trying it, the law of learning is not functioning here because you have to pick a level to start at. E muitas vezes a lei do aprendizado não está funcionando aqui, porque se você não tiver um lugar de começo, toda revelação se perde por falta de entendimento. Now remember the law of learning. Lembre-se a lei do aprendizado. Comparing the known Comparar o que você já conhece to the unknown. com aquilo que você ainda não conhece. That means you got to have reference points. Por isso, nós precisamos de pontos de referência para começar. So as we start this teaching this morning, À medida que eu começo esse ensino nessa manhã, for you adults and for you people that read your Bible, para vocês que são adultos e para vocês que leem a sua Bíblia, for those of you that have spiritual hunger, para os que têm fome espiritual, you're going to be the beginning of a new people. vocês precisam ter a consciência que vocês são o início de um novo povo, de uma nova geração. Really, on the day of Pentecost, Pense no dia de Pentecostes. the church flipped how it was going to operate. A igreja ali teve uma mudança radical da maneira que ela operou. Basically, Christianity, the way that it operates is the same as the Islam, it's the same as Buddhist, it's the same as any Indian religion. Basicamente, a igreja ela opera como os budistas, os muçulmanos ou qualquer outro tipo de religião. What do you mean? O que significa isso, Kevin? You go to a special location with a special man to get all your instructions. Você vai até um lugar especial, fala com um homem especial e recebe instrução para os próximos dias. You go to the quote temple or you go to Mecca or you go to the something like that. Você vai ao templo, ou você vai a Meca, ou você vai a algum lugar
especial. And you have someone that's doing the function of a mediator. He's the mediator and he's a priest. E então, em todos esses lugares tem um mediador, que é chamado em alguns lugares de sacerdote. Now, they may use different names for it, but that's basically what's happening. Podem usar nomes diferentes ou títulos diferentes, mas é o que acontece na maioria das religiões. I have a higher contact with God than you do. Eu tenho um contato superior com Deus do que você. You want to get knowledge, you want to get blessed, you want to get your demons pushed away. Você quer ter conhecimento, você quer crescer em sabedoria, você quer que os seus demônios sejam esculachados e mandados embora. You come to the temple, to the special place with the special man, and he's the one that tells you how to interact with God. Venha ao templo, converse com o homem de Deus especial e ele fará algo que mudará a sua vida. The Catholic Church is really, really designed like that, A Igreja Católica é desenhada dessa maneira, por exemplo. especially for those people who don't read the Bible. Principalmente para um povo que não quer ler a Bíblia. Now, this is not prescriptive, it's descriptive. I'm just describing how it is. Ei, eu não estou fazendo outra coisa a não ser descrever para vocês como as coisas têm funcionado. I want you to pay attention to this next statement very clearly. E o que eu vou falar, preste muita atenção. On the day of Pentecost, No dia de Pentecostes, it was the birthday of the church. foi o nascimento da igreja. Everybody spoke in tongues that were in the 120. A galera ali entre os 120 que estavam, que Jesus tinha conversado antes, começou a orar em línguas. But what else happened? Mas o que mais que aconteceu além deles orarem em línguas? There were flames of fire on every head. Apareceu sobre a cabeça de cada um deles chamas de fogo. What did the fire symbolize? O que o fogo simboliza? Of course, it's the Holy Spirit. Com certeza o Espírito Santo. Of course, it's purification. Com certeza purificação. But more importantly, Mas mais importante ainda, it was the inauguration of each individual person as a temple for God. foi a inauguração de uma nova era onde cada um se torna um templo do Deus vivo. So not only can they come to a central location and be taught of God, E então, a partir dali, no desenho de Deus, não era mais para você apenas ir a um lugar central de culto. Jesus said, "You are the temple of the living God." Jesus, ele diz, vocês são o templo do Deus vivo. And that wherever you go, you bring the temple experience to the people that you go to. E onde quer que você vá, você leva essa experiência da presença do Deus o qual você serve. So God said, I'm not just going to have people come to a central location. Deus está dizendo que eu não quero que você deixe de ir para um lugar, mas não apenas vá nesse lugar. You are the embodiment of the temple because you have the Christ inside of you. Porque eu fiz de vocês os templos vivos e Cristo vive dentro de você. Okay, now watch. Então presta On atenção. the day of Pentecost, No dia de Pentecostes, Jesus has spent 3 years with the disciples and the 12. Jesus já tinha gastado 3 anos com aqueles discípulos e mais especificamente com os 12. The 12 had intensive personal training from the Lord. Os 12 tiveram um treinamento intensivo pessoal com o Senhor. And we don't know how many disciples there were, but probably about 500. Nós não conseguimos dizer precisamente quantos discípulos Jesus realmente tinha, mas dá para a gente mensurar pela última visitação de Jesus nos últimos 40 dias dele na terra, que eram cerca de 500 discípulos. And they had more intensive teaching than the crowds. Esses 500 tiveram uma experiência e um ensino muito mais intenso do que as multidões que comiam pão, peixe. They were disciples who forsook all to be with Christ. Eles foram discípulos que negaram tudo para seguir a Cristo. So, I want you to understand that the Old Testament helps interpret the New Testament. Eu quero que você entenda uma coisa. A velha aliança, o Velho Testamento, ele nos ajuda a interpretar o Novo Testamento.
And the New Testament explains the Old Testament. E o Novo Testamento explica o Velho Testamento. Because Christ is revealed in the Old Testament in types and shadows. Porque Cristo ele é revelado no Velho Testamento em símbolos e sombras. Christ is revealed in the Old Testament through the lives of the patriarchs. A vida dos patriarcas revelava, por exemplo, o Cristo que haveria de vir, o Messias prometido. They were like a type of Christ. Ou seja, nós podemos dizer que esses homens eram um tipo de Cristo. So we can understand God the way He wants to be understood. Então, nós podemos começar a ter entendimento sobre Deus do jeito que Ele quer que nós venhamos a entender. Okay, back to the fire on the day of Pentecost. Então, volta lá para aquela imagem do fogo na cabeça dos discípulos no dia de Pentecostes. How do you understand exactly what it was? Como você entende isso que aconteceu? The Old Testament explains what it was. O único jeito de você entender é olhar a explicação que vinha do Velho Testamento. So when Solomon dedicated his temple, Quando Salomão foi dedicar o templo, saying, "We are open for business. seria, em outras palavras, o negócio está aberto. We have access to heaven. Nós temos acesso agora ao céu. If you come here, we can have access directly to the throne." Então, se você vier aqui nesse prédio chamado Templo de Salomão, você vai ter acesso direto ao trono de Deus. What was the sign it was open? Qual foi o sinal de que aquilo realmente estava aberto? Fire from heaven lit the sacrifice. O fogo do céu desceu para consumir o sacrifício. The fire was, we're open for business. Ei, o fogo era um sinal aberto para os negócios. You are now the gateway of heaven. Agora vocês se tornaram o portal para o céu. You can have access from heaven to earth now. E agora existe um acesso direto entre a terra e o céu. The fire says we're open for business. O fogo foi o sinal que Deus deu que estava inaugurado o templo On the day of Pentecost, no dia de Pentecostes. after 3 years of training, Depois de 3 anos de treinamento, fire was on every tabernacle. o fogo desceu sobre cada um daqueles 120 tabernáculos. It said every disciple open for business. Cada discípulo agora está aberto para os negócios. You don't have to go to a central location. Você não precisava mais apenas ir naquele lugar central, templo. You are the priest. Você se tornou um sacerdote real. You are the royal priesthood. Você é sacerdote real. That's why in the book of Acts there was action everywhere. Por isso que no livro de Atos, o próprio nome livro é ação para tudo quanto é lado. Atos dos Apóstolos. The temple was banned. O templo foi banido. They couldn't go to the temple because they were Christians. Ou melhor, eles foram banidos do templo, porque eles não foram aceitos como cristãos, então eles tinham que operar fora da estrutura. But the day that Christ died, the veil was rent from the top to the bottom. Agora volta 50 dias antes. No dia em que Cristo morreu, o véu se rasgou de cima para baixo. He said, "This is my plan. Então Deus estava dizendo assim: esse é meu plano. Every one of you is a temple." Cada um de vocês se torna o meu templo vivo. But more important, Mais importante que isso, everyone is a priest. mas cada um de vocês é o próprio sacerdote diante do sumo sacerdote. Christ, the high priest, is now living in you. Jesus, o sumo sacerdote, vive dentro de você, templo vivo. And I have access to the throne personally. E eu tenho acesso pessoal ao trono, porque o sumo sacerdote vive dentro de mim. But anybody that gets around me, I can take you to the throne because I'm a priest, I'm a temple, I have access. E qualquer pessoa que chegar perto de você, você pode dar o acesso ao trono de Deus, porque você é o templo, você é o sacerdote, e o sumo sacerdote, o próprio sacrifício já está dentro de você. Okay, how many understand God's plan? Quantos estão começando a entender o plano de Deus? Christ, the fullness of God, Jesus the King, in the fullness of God lives inside of you. Cristo, a plenitude, a expressão exata do Pai, vive dentro de você. Well, the Catholics destroyed that. Mas os católicos conseguiram destruir isso. They said only certain people are priests.
E eles então disseram que só algumas pessoas especiais são os sacerdotes. The Hebrews destroyed that. Only certain people are priests. Os judeus fizeram a mesma coisa. Só alguns caras podem ser sacerdotes se forem da linhagem do fulano de tal. The Muslims destroyed that. Only certain people are imams. Da mesma maneira, os muçulmanos fizeram a mesma coisa. Você só vai poder ser um sacerdote se você tiver isso, isso e isso. The Hindus destroyed it. They said only certain people are gurus. Os hindus fizeram a mesma coisa. Só essa categoria de pessoas pode ser guru. And God is saying, no, 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 no. E Deus fala no trono, não foi isso que eu criei. That was never my plan. Nunca foi o meu plano. My plan is everyone is a temple. O meu plano é que cada um se torne um templo vivo. Everyone has the king living in them. E cada um tenha o rei habitando dentro de si. Everyone has Christ the high priest living in them. E que cada um, ao ter o Cristo dentro de si, tem o rei e sumo sacerdote vivendo e habitando nesse templo que é você. Everyone has the prophet living in them. E cada um tem o profeta dentro de si. Everyone has the king living in them. Cada um tem um rei vivendo dentro de si. You are a portable tabernacle. Você é o tabernáculo ambulante. Okay, now watch. E presta atenção. The Old Testament interprets the New Testament. O Velho Testamento nos ajuda a interpretar o Novo Testamento. So the tabernacle of Moses O tabernáculo de Moisés was made to be portable. foi criado por Deus para ser portátil, ser levado para qualquer lugar que Deus quisesse. It was made of animal skins. E como era feito, parte da sua estrutura era de pele de animais. They were dead, E esses animais tinham que estar mortos. but they covered the tabernacle. Mas isso era a cobertura do tabernáculo, pele de animal morto. That's a prophetic picture of you with human skin carrying the tabernacle. Essa é a figura profética de você, com essa pele humana cobrindo esse tabernáculo vivo. So cloud by day, fire by night on top of the tabernacle. Nuvem de dia, fogo de noite cobrindo o tabernáculo. How many got this picture? Quantos aí conseguem imaginar? Vocês conseguem botar aí uma figura rapidinho aí, o pessoal da comunicação, do tabernáculo com nuvem ou fogo? So the fire on the day of Pentecost is saying, open for business. O fogo representava aberto para os negócios. Yeah. So you have the tabernacle in you if you have understanding. Você tem o tabernáculo de Deus aqui. Você é esse tabernáculo se você tiver esse entendimento. How many got this picture? Quantos aí conseguiram pegar essa figura? Okay, say, I am the tabernacle of God. Repita bem forte aí. Eu sou o tabernáculo de Deus. Genova. Genova. The confusion is when you have people that don't equip you to be a moving tabernacle. O grande problema e a confusão começa quando você não é equipado para operar como tabernáculo vivo. You basically come to church to be a consumer. Você basicamente vem ao prédio da igreja para consumir mais uma porção semanal da palavra. I don't have my own direct access to God. Eu não tenho meu acesso direto com Deus. I have all these mental limitations because I'm not supposed to be doing this. This guy does this. Eu tenho todas essas limitações e supostamente eu não nasci para fazer o que esses malucos estão fazendo ali. But today, Mas hoje, in this church, nessa igreja, God is announcing, Deus está anunciando: I'm going to cause each one of you to be your tabernacle. eu quero transformar cada um de vocês e ativar como meus tabernáculos vivos. Wherever I go, the kingdom goes. Onde eu for, o reino vai comigo. Jesus said in John chapter 1 verse 51, Jesus diz lá em João capítulo 1, verso 51. he says, you're going to see the angels ascending and descending on the Son of Man. Vocês verão os anjos subindo e descendo no Filho do Homem. So if you could see in the spirit,
Se você conseguir ver isso no espírito, Jesus always had angelic help when he was doing things. Jesus sempre teve ajuda angelical para operar o ministério dele. There were always angels ascending and descending, even though we couldn't see it. Tempo inteiro, ainda que não esteja registrado e nós não possamos ver claramente, os anjos estavam subindo e descendo. Who lives in you? Quem vive em você? The same Jesus. O mesmo Jesus. That means whether you know it or not, Ei, não importa se você sabia ou não sabia até agora. it is God's plan for angels to ascend and descend on your ministry. O plano perfeito de Deus é que no teu ministério, no teu dia a dia, subam anjos e desçam enquanto você está falando com as pessoas, pregando, orando para as pessoas, testemunhando. So what do we see in the book of Acts? O que a gente vê no livro de Atos? Angelic appearances, angelic interference, angelic intervention. Manifestações, visitações e intervenções angelicais o tempo todo. God is saying, if you will let me, Deus diz assim: se você permitir and you let me explain my plan to you in detail, e permitir que eu explique para você os detalhes do meu plano, and you expect the experiences I'm going to send you, e você tiver a expectativa das manifestações, eu visitarei e me manifestarei a vocês. you can become a fully designed tabernacle for your generation. Você se tornará um tabernáculo pleno que foi desenhado para afetar esta geração. Do you understand the potential? Você está entendendo o potencial do que eu estou falando? So most Christians, they couldn't even understand this conversation. A maior parte dos cristãos já se perdeu no meio dessa conversa porque não entendeu nada. They would totally be full of unbelief. Sabe por quê? Porque como eles não aprenderam, eles já estão cheios de descrença acerca disso. So on the video, we have the picture of Moses' tabernacle. Se você olhar para as telas, você vai ver a figura do tabernáculo de Moisés. Now I'm going to ask you to say some things that are going to kind of maybe go against how you think. Eu vou pedir para você repetir algumas coisas e talvez para alguns vá contra o que você pensou até hoje. Now remember, Mas lembrem-se, what's the law of learning? qual é a lei do aprendizado? Comparing the known to the unknown. Comparar o que você conhece com aquilo que você ainda não conhece. What's the law of learning? Qual é a lei do aprendizado? What's the law of learning? Qual é a lei do aprendizado? So the Old Testament was in pictures. O Velho Testamento estava em figuras. The New Testament was in principles. O Novo Testamento está em princípios. Without understanding the Old Testament, Se nós não tivermos entendimento do Velho Testamento, specifically the first 5 books of the Bible, especificamente a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, you're going to have a very difficult time understanding the ways of God. você vai ter um tempo terrível, dificílimo para entender os caminhos de Deus. Everybody go, aha. Todo mundo diga depois de mim, ahá. One more time. De novo. That's the sound you make when you get revelation. Esse é o som que você faz dentro de você quando uma revelação acontece. Você fala, ahá. What is revelation? O que é revelação? Seeing for the first time Ver pela primeira vez the thing you've been looking at for a long time. as coisas que você estava procurando há muito tempo. What is revelation? O que é revelação? Seeing for the first time Ver pela primeira vez the thing you've been looking at for a long a time. mesma coisa que você está procurando há muito tempo. So we have this picture of Israel coming out of Egypt. Você então tem essa figura de Israel saindo do Egito. Israel was the name of Jacob after he fought with God. Agora você tem que se dar conta que Israel é o nome que Jacó recebeu depois de lutar com Deus. He prevailed. Ele, então, estava ali lutando com o Senhor. So you have all these slaves coming out of Egypt. Agora, esse povo que nasce de Israel
ele vai e se multiplica. E então, depois de anos de escravidão, Deus está tirando esse povo do Egito. Egypt is a picture of the world system. Egito é uma figura do sistema mundano. Do you know what the holy book of Egypt was? Você sabe qual é o livro santo do Egito? The book of the dead. O livro dos mortos. What symbol was on the crown of the Pharaoh? Qual era o símbolo que tinha na coroa de Faraó? A cobra, Uma cobra, a snake. uma serpente. So you understand, we're leaving the book of the dead ruled by a guy with a snake on his head. Então, todos tinham que entender o livro da morte, guiados por um cara que tinha uma serpente na cabeça. The world system has nothing but death for you. Ei, o mundo não tem nada além de morte para você. All right, now remember, Agora, lembrem-se, the Old Testament is full of types, shadows, and pictures. o Velho Testamento é cheio de figuras, tipologia e sombra. Why? Por quê? To activate the law of learning in you. Para ativar a lei do aprendizado em você. I want to say it again. Eu vou repetir isso de novo. The Old Testament O Velho Testamento is full of types, prototypes, shadows, and pictures. ele é cheio de figuras, tipos, protótipos e sombras. What is the shadow? O que é a sombra? A shadow is something that points to the light. A sombra é algo que está entre a luz e a realidade. So if I see a shadow, Se eu vejo uma sombra, I go to the source. eu quero saber qual é a fonte. The shadow is to take you to the source. A sombra simplesmente aponta que tem uma fonte que fez aquela sombra ser projetada. É a projeção de algo, porque a luz mostrou que existe algo maior do que a sombra. The prototype is to take you to the designer. O protótipo, ele vem como a ideia do designer. The picture is to explain something to my mind so I can understand it. A figura me ajuda a entender na cabeça aquilo que está sendo mostrado. Okay, use your holy imagination with me for a moment. Agora, por favor, por um instante, use a sua imaginação santa. 2 million people come out of Egypt. 2 milhões de pessoas saindo do Egito. All of them are slaves. Todos eles eram escravos. God takes them to a desert so he can be with them for about 2 years. Deus leva esses caras para um deserto e isso deveria durar uma cerca, no máximo 2 anos. God takes them to a place that nobody will bother them. There's no resources there. Deus leva esse povo a esse lugar por alguns motivos. Primeiro, ninguém ia tretar com eles, porque não tinha nada para brigar a não ser areia. E a outra coisa, eles precisavam descansar de toda a escravidão do Egito. There's no food, there's no water. E outra, não havia recursos, um lugar sem água e sem comida. If you were to walk from Egypt to Israel, it's about 11 or 12 days if you walk. Se você sair andando do Egito e for até Israel, a pé levaria de 11 a 12 dias. But all the answers are going to be no. Just say, everybody say no. Eu vou fazer um monte de pergunta agora e tudo que você vai responder é só não, tá bom? Você vai responder não. Did Israel have an army? Israel tinha um exército? Tribal order, Eles tinham alguma ordem tribal? laws, Eles tinham leis? a tabernacle, Eles tinham um tabernáculo? a priesthood. Eles tinham um sacerdócio? Did they have any of that stuff? Eles não tinham nada disso quando saíram do Egito. No. Não, eles não tinham nada disso. They were supposed to be in the wilderness for about a year and a half while they constructed a society. Na verdade, o plano de Deus era deixar aquele povo o tempo suficiente, no mínimo 18 meses, para eles aprenderem como edificar uma sociedade. So you got two things going on at the same time. Então agora a gente tem duas coisas ao mesmo tempo. Moses was called a prophet that he had access to the throne, Moisés, chamado de profeta, ele tinha acesso ao trono but he was also birthing a new nation. e ele também estava dando a origem, o nascimento a uma nova nação. So
he was birthing a nation that was a theocracy. Então ele estava dando início a uma nação teocrática. He was the middleman, but God was the king. Ele era um intermediário, mas o rei era Deus. All right, listen to me very carefully. Prestem muita atenção agora, por favor. In the New Testament, No Novo Testamento, God is not a theocracy outside or externally. Deus não está querendo estabelecer lá fora, como sistema de governo político mundial, uma teocracia. The word theocracy means God rules. A palavra teocracia significa Deus reina, Deus governa. So in the Old Testament, the Jews had an external and internal theocracy. Então, no Velho Testamento, quando Deus estabelece a nação de Israel, eles tinham dos dois lados, interno e externamente, a teocracia vigente. But in the New Testament, Mas no Novo Testamento, we only have an external theocracy. Internal, okay. In the New Testament, we only have an internal theocracy. mas no Novo Testamento você vai ver Deus estabelecendo uma teocracia interna. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Jesus is King. Jesus é o Rei. And the way that God designed for it to function, E a maneira que Deus projetou isso para operar e funcionar, when I bring my life under the kingship or the theocracy of God in the New Testament, no Novo Testamento, quando eu entrego minha vida para o Senhor, me rendo ao seu senhorio, ao governo de Cristo na minha vida, God opens doors. He's the glory. He's my defender. He is everything he was to the children of Israel. Ele abre portas, ele é o meu defensor. E o mesmo jeito que ele operou defendendo o povo de Israel, ele me defende. So the kingdom of Israel Então o reino de Israel was the prototype, foi protótipo, the shadow, a sombra, the prophetic picture a figura profética of the kingdom of God. do reino de Deus. Now, as you look at the tabernacle of Moses, Olha de novo lá para o desenho do tabernáculo de Moisés. let's go back to when they came out of Egypt. Vamos voltar da onde eles vieram, do Egito. The parallels are like, wow. Os paralelos fazem você dizer, uau. So he divided the entire people into 4 different groups. Então, Deus pega para organizar aqueles 2 milhões de pessoas, divide o grupo em 4 grupos diferentes. 3 tribes to the south, 3 to the east, 3 to the west, and 3 to the north. 3 tribos de cada lado. 3 tribos no sul, 3 tribos no oeste, 3 tribos no norte, 3 tribos no oeste. Have you got that picture? Todos entenderam? Leste, oeste, norte e sul. Cada um desses pontos tinha 3 tribos. So take your holy imagination. Agora pegue a sua imaginação santa. We're going to go in a drone, Vamos subir com um drone. and we're going to look down on the nation. E ao mesmo tempo o pessoal da comunicação está bem ágil para pegar uma figura legal assim e ver, porque eles estão muito atentos na palavra, aleluia. What do you see? O que você vê se você olhar de cima cross. o tabernáculo? Você vê uma It's a cruz. cross. Porque você vê o tabernáculo no meio e as tribos. Everybody's living inside the cross. Todos estão vivos dentro da cruz. Just a second. Se você somar o número de pessoas das tribos do norte é bem maior do que o número de pessoas das tribos do sul. Se você somar o número de pessoas das tribos do leste e do oeste é muito parecido. Por isso que ele está dizendo que dá o símbolo de uma cruz. Quem olhasse de cima, você teria muito mais gente embaixo, mesmo número do lado e parecido e em cima, só que embaixo muito maior. Quantos entenderam? Keep going. And so that means prophetically, the church, your family, nothing can work unless you live in the cross. Lembra que isso é uma figura que aponta para nós. Isso quer dizer que nós estamos habitando na terra e nós vivemos dentro dessa cruz e tudo que nós precisamos, tudo que nós devemos ter está dentro dessa cruz, dentro do corpo, dentro da nação santa. So in the New Testament, No Novo Testamento, Jesus said, if you want to be my disciple, Jesus diz assim: você quer ser meu discípulo?
You got to pick up your individual cross. Você precisa tomar a sua própria cruz. So put the picture of the tabernacle back up. Então volta lá com a figura do tabernáculo, que eu dei trabalho demais para vocês, né? In the middle of the cross is the tabernacle. No meio da cruz tem o tabernáculo. Everybody go, aha. Todo mundo diga, ahá. Say, aha. So I want you to see yourself crucified in Christ, Então eu gostaria que você se visse crucificado em Cristo. and right where your heart is, E exatamente onde está seu coração. right in the middle of the cross, Bem no meio da cruz. they put the tabernacle of Moses. Está o tabernáculo de Moisés. The tabernacle of Moses is a picture of how God wants to work in your life. O tabernáculo de Moisés é a figura do que Deus quer fazer na sua vida. Say, I am a spirit, Diga, eu sou um espírito, I have a soul, eu tenho uma alma I live in a body. e eu vivo nesse corpinho. Say, I am a spirit, De novo. De novo. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu vivo nesse corpo. De novo. Eu sou. you were designed to be the tabernacle. Você foi desenhado por Deus para ser o tabernáculo. Your flesh is the outer court. A sua carne é o átrio. Your soul is the inner court. A sua alma é o lugar santo. Your spirit is the Holy of Holies. E o seu espírito é o santo dos santos. Say, I am the tabernacle of Moses. Diga, eu sou o tabernáculo de Moisés. De novo. De novo. So the outer court had natural light. Pense agora comigo. Vamos para o átrio. A parte de fora tem luz natural, sol. The inner court had tabernacle or oil light. Quando você entra no lugar santo, está tudo fechado e a única luz que tem ali é a luz da menorá. And the Holy of Holies, God was the light. Mas lá no Santo dos Santos não tinha uma lampadinha. A única luz do Santo dos Santos era a presença do próprio Deus. Now, why is this so important? Por que isso é tão importante? Because now you are the tabernacle. Porque agora você está entendendo que Deus fez você para ser um tabernáculo. Let's say you're talking to a coworker. Então, imagine que você está conversando com um colega no trabalho, ou na faculdade, ou no colégio. And they want to know something about God, but they don't know exactly what they're doing. E o cara ou a mulher quer saber alguma coisa sobre Deus e começa a te perguntar e ele não sabe o que fazer nem como fazer. So in the tabernacle of Moses was 7 pieces of furniture. E o tabernáculo de Moisés foi desenhado especificamente para ter um caminho com 7 peças diferentes, 7 mobiliários. Every piece of furniture was a supernatural experience that needed a supernatural explanation. Cada peça do tabernáculo requer uma experiência sobrenatural e individual para cada um de nós. So now they're talking to you. Então agora está lá um cara, uma menina que não conhece Deus conversando com você, tabernáculo vivo. I can take you to the first piece of the furniture with the brazen altar. Então você pode levar essa pessoa até a primeira peça do tabernáculo, que é o altar de sacrifício. It deals with their animal nature, deals with their sin. Ajudar a pessoa a lidar com a natureza animal dela, ajudar a pessoa a lidar com os pecados dela. And then I go to the holy place where the menorah is. Then I go to the holy place Então, pulando uma peça, você vai lá para o lugar santo, where the menorah is, onde está a menorá. and I get a word of knowledge, or I get a supernatural light and tell them something supernatural about their Lembra, a life. pessoa está lá fora, ainda aprendendo a morrer, mas você já tem acesso ao lugar santo, você vai ali nos dons do Espírito, pega a luz da menorá e traz para a pessoa lá fora, dentro do restaurante, e traz uma palavra profética para a pessoa,
iluminar o caminho dela para ela entrar também. Why? Por quê? I have the tabernacle inside of me, Eu tenho o tabernáculo dentro de mim and I'm a priest. e eu sou o sacerdote desse tabernáculo. So when Jesus said, I have finished the work, Então, quando Jesus diz, já terminei a obra, he wasn't talking about the cross. ele não estava falando sobre a cruz, porque ele nem tinha morrido ainda. He was talking about explaining the kingdom of God and the kingdom of Israel to the disciples. Para te dar referência, ele está ali em João 17 fazendo aquela oração e ele está dizendo, Pai, eu já completei a obra que o Senhor mandou. Ele nem tinha ido para a cruz. Qual era a obra? Já ensinei os discípulos sobre como trazer o reino para a terra. How many believe that if you understood this, you would be transformed? Quantos aí estão se dando conta que se você entender isso hoje, a sua vida começa a ser transformada? Everywhere I go, the tabernacle and the priesthood is inside of me. Onde quer que eu vá, o tabernáculo e o sumo sacerdote está dentro de mim. I'm not looking for the place where God is. I am the place where God is. Eu não estou procurando o lugar onde Deus está. Eu sou a habitação de Deus. I got angels ascending and descending on my life. E eu tenho anjos subindo e descendo para servir junto comigo e a minha vida servir ao propósito do reino. Because Christ is in me. Porque Cristo está em mim. I got all 7 of the furnitures inside of me because I know what they are. Eu tenho os 7 peças do tabernáculo dentro de mim, porque eu sei o que elas são, o que significam e a função delas. And I am a royal priesthood. Então eu sou um sacerdote real. I have immediate access to the throne of God no matter where I'm at. Não importa onde eu esteja, eu tenho acesso imediato ao trono de Deus. You're at a football game. Eu estou lá no meio da partida de futebol. You see somebody over there. E você está vendo alguém ali? While I'm watching the football game, I got access to the throne. Eu posso estar lá no estádio assistindo o jogo, mas eu vejo alguém. Nobody can see it, but I'm doing it. Eu estou ali com um olho no jogo, mas vejo algo que ninguém consegue ver, porém eu consigo. I'm getting words of knowledge, words of wisdom, understanding. Eu começo a ter palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, entendimento. So when they come and talk to me, Então a pessoa vem perto de mim, talvez fale comigo. they look like they're talking to a regular Brazilian. Então o cara acha que está falando com um brasileiro normal. But really, Mas de verdade, you stepped in the outer court of my tabernacle. a pessoa chegou e pisou no átrio do meu tabernáculo. How many ready to be that? Quantos querem viver isso todo dia? And so Apostle Mauricio has had all this stuff in him for decades. E o apóstolo Maurício, há 3 décadas, estuda, experimenta e vive isso. And last night we had a long conversation E ontem à noite nós tivemos uma longa conversa about how mystical and supernatural God made him. sobre o quão místico e sobrenatural Deus fez ele. He really is. Ele realmente é. And when people come who don't have understanding, E pessoas que não têm entendimento e chegam perto dele, they're saying, "What's up with that church?" ou nessa igreja, falam, o que essa igreja tem? What's going on with him? O que acontece com esse cara? You're coming from a Christianity that is disconnected from its Hebrew roots. Você vem de um cristianismo totalmente desconectado às raízes hebraicas desse cara. You're coming from a Christianity that had its reference points as a Catholic. Você vem de um cristianismo onde seus pontos de referência são a religiosidade católica. You're coming as a consumer. Você vem com a mentalidade de consumidor. You're looking to the priest to do everything. Então você olha para o sacerdote e fala, ele tem que fazer tudo. Well, I'm a Protestant. Eu sou um protestante. I'm an Assemblies of God. Eu sou um assembleano, pastor. But you're still looking to the Assembly of God priest to do everything. Porque não muda muito, porque você está olhando com uma mentalidade assembleana para o estilo assembleano de fazer as coisas. Or the Baptist priest. Ou, se você vem da igreja batista, você vai olhar para ele como um sacerdote batista. Well, that's your job. Esse é o seu trabalho. No, it's not. Não, não é. My job is to make you the living tabernacle. Não é o meu trabalho aqui. O seu trabalho é se tornar um sacerdote
santo e real. O nosso trabalho, pastores, é treinar e equipar vocês para se tornarem isso. That no matter where you are, Não importa onde você esteja. and no matter what you're doing, E não importa o que você esteja fazendo. no matter what problem manifests, Não importa o problemão que você esteja no meio da empresa, do trabalho, do clube, da escola. my first response is not call Pastor Mauricio. A minha primeira reação no trabalho, no problema da minha família, o que for, não é ligar, Pastor Maurício, pelo amor de Deus. My first response is, A minha primeira reação é: I'm the royal priesthood. eu sou o sacerdote real na área. I'm going to the throne room myself. Eu vou acessar o trono eu mesmo. I'm going to hear from God myself. Eu vou ouvir de Deus. I'm going to go to the holy place, to the menorah, and get me a word of knowledge, word of wisdom, word of prophecy. Eu vou até o lugar santo, acessar a menorá e receber uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia para alguém. I'm going to go to the holy place and eat my own bread of the presence. Ei, eu vou ali na presença e vou comer do pão. Is anybody hearing what God wants? Ei, será que é isso que todo mundo está querendo? God is saying, let me turn you into my tabernacle. Deus está dizendo, deixa eu transformar você no meu tabernáculo vivo. Now remember the law of learning, Lembre-se a lei do aprendizado. comparing the known to the unknown. Comparar o que você conhece para apresentar o desconhecido. So when I have the tabernacle of Moses explained, Então eu tenho o tabernáculo de Moisés explicado. put the first picture of the tabernacle up there. Volta lá naquela primeira figura do tabernáculo com a nuvem. That's not something from the ancient world. Isso aí não é algo do mundo antigo. That's something for today. Isso é algo para hoje. That activates the law of learning. Isso aí ativa a lei do aprendizado. Okay, watch. Presta bem atenção. Where did this pattern come from? Da onde veio esse padrão? Moses was taken to heaven and he saw the throne room of God. Moisés é levado ao céu e teve acesso ao trono de Deus. And he said, make it just like you saw it on the mountain when I showed you heaven. E ele então diz assim: faça tudo conforme o modelo que lá no monte eu te revelei. Has God remodeled the throne room in heaven? Ei, será que Deus fez uma reforma no trono dele no céu nos últimos 2000 anos? Did he update it? Será que Deus fez assim, deu uma melhorada, uma repaginada no céu? Did he remodel the throne room? Será que ele mudou lá a composição dos móveis do trono e os desenhos do céu? No. Não. That means the patterns that were built into this tabernacle are still patterns. Isso significa que os padrões que Deus entregou lá atrás para Moisés continuam sendo os mesmos padrões. When Solomon built the tabernacle, did God change the pattern? Quando Salomão construiu o templo, Deus mudou o padrão? No. Não. He just enlarged it for the earth. A única coisa que ele fez foi aumentar um pouco as medidas na terra. Get ready. Preste atenção. Are those patterns still functional? Se prepare. Esses padrões continuam funcionando? The law of learning is A lei do aprendizado é you compare the known to the unknown. comparar o que você conhece com o que você ainda não conhece. The Lord is saying, I want you to know my ways. I want you to know how I think. Então o Senhor está dizendo: eu quero que você conheça os meus caminhos. Eu quero que você aprenda a pensar como eu penso. But without a picture, we don't have anything to compare to the Spirit. Mas se nós não tivermos uma figura que nós venhamos a entender, pelo menos o básico, nunca vamos alcançar uma vida espiritual e sobrenatural. All right. One of the things that happened in the Western world, E uma das coisas que acontece no mundo ocidental, especially the Greeks and the Romans, e aconteceu especialmente com os gregos e romanos, especially the Europeans, e mais especificamente com os europeus, they made this severe separation
from the patterns in the Old Testament. They just have this New Testament Christianity. Então, eles fizeram uma separação brutal, violenta, que trouxe muito dano entre o Velho e o Novo Testamento. E criaram uma teologia do cristianismo neotestamentário desprezando o Velho Testamento. It's part God and part man. Ou seja, parte Deus, parte homem. It's got a lot of man-made things in it. Então parece que o que Deus mandou trazer do céu virou coisa inventada por homem. And like every football coach knows, you can't play the team that you want, you have to play the team that you have. Todo bom técnico de futebol sabe, você tem que jogar com o time que você tem, não é com o time que você está sonhando ter. But God is trying to bring us to think more like him. Mas Deus quer constantemente transformar nossa mentalidade para que nós pensemos como Ele pensa, To function more like him. para operarmos mais parecidos com Ele. Okay, let me just push this on you a little bit. Então deixa eu empurrar você mais um pouquinho. I've asked this question here, but many people may not have been here. I've asked this question before, but many people may have not been here. Eu acredito que eu já fiz essa pergunta antes, mas talvez muitos de vocês não estivessem aqui quando eu fiz. Is God of all the earth Jewish? O Deus de toda a terra é judeu? Is God of all the earth Jewish? O Deus de toda a terra é judeu? Does he think like a Jew? Será que ele pensa como um judeu? Yes or no? Sim ou não? Some people are confused. Bom, tem uma galera que não quer nem responder. Uns falam nin, outros são. Okay, here's the next question. A próxima pergunta. Is Jesus still Jewish? Jesus continua sendo judeu? He's the lion of the tribe of Judah. Ele é o leão da tribo de Judá. So if the son is Jewish, Se o filho é judeu, what does that make the father? o pai é o quê? When I say is God Jewish, does he think with Jewish concepts? Então, quando eu estou fazendo essa pergunta, é para ajudar você a entender. Será que a mentalidade de Deus continua a mesma? Ou seja, a maneira dele pensar é através dos conceitos que ele expressou através do povo judeu? A mentalidade de Deus é hebraica? So Jesus came as a Jew Jesus veio em carne como um judeu, in a Jewish system num sistema judaico, with fulfilling the Jewish patterns, para cumprir os padrões judaicos, using tabernacle language, usando uma língua do tabernáculo, using priesthood language usando a língua sacerdotal, to explain the current move of God that we're supposed to be in. para explicar o mover de Deus que nós iríamos entrar nele. But if I remove all that information, Mas se eu tirar toda a informação básica do princípio, I destroy the law of learning. eu destruo a lei do aprendizado. I don't have anything to compare to the unknown. Eu não tenho nada para comparar com o desconhecido. So what we have is a lot of mixture in the church. Então, sabe o que nós temos na igreja hoje? Uma baita mistureba. The Brazilian church is full of mysticism. A igreja brasileira está cheia de misticismo. They're holding a crucifixion of Christ still on it. Eles pegam, em algumas igrejas, carregam um crucifixo com Jesus pregado ainda nele. They're holding a rosary. Então, uns pegam um rosário. They're praying to the saints. Então, eles ficam orando para pessoas que já morreram. Or if they're not Catholic, they got some other practices that are not rooted in the pictures in the Old E Testament. se você entrar pela igreja evangélica, você vai ver quanta prática que existe que não tem nada a ver com o sistema bíblico. And the confusing thing is that God will visit them. E sabe o que mais confunde a gente? Deus ainda se manifesta e visita. Because he'll start in the darkness where they are. Porque Deus é especialista de entrar e buscar as pessoas nas trevas onde elas estão. See, God starts where we are, not where he wants us to go. Deus nunca vai começar onde Ele quer que a gente estivesse. Ele vai começar onde a gente está. They first met God in the darkness of Egypt. Então lembra do padrão? Eles encontraram Deus primeiro nas trevas do Egito. Okay, watch this. Egyptian was
in Egypt, there was total darkness, total spiritual darkness. Então, lembra isso. Egito é espiritualidade de trevas. O mundo espiritual do Egito é total trevas. Then you come to the tabernacle, the first part is natural light. Então, quando chega no tabernáculo, o átrio, a primeira parte, a luz é o sol, luz natural. The holy place is spiritual light. O lugar santo é luz espiritual. God is natural light. Deus. God is light in the Holy of Holies. E lá no Santo dos Santos, Deus, a presença é a única luz que tem. The closer you get to God, the difference of the light intensifies. Quanto mais perto você vai caminhando de Deus, a diferença e a intensidade da luz muda. So I'm the tabernacle of God. Então, eu sou o tabernáculo de Deus. I can go to Egypt. Eu posso ir até o Egito. I can manifest in total darkness. Eu posso me manifestar no meio das piores trevas. I can go to baby Christians. Eu posso conversar com bebezinhos cristãos. I can work in the outer court. Eu posso trabalhar no átrio. I can go to spiritual Christians. Eu posso conversar com cristãos espirituais no lugar santo. I can work in the holy place. E eu posso trabalhar com pessoas que já têm intimidade no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. I can be with the prophetic intercessors and operate from the Holy of Holies. Eu posso estar operando como um intercessor profético, trazendo coisas do lugar santo e do Santo dos Santos. All right, this is the big picture. Olha a figura geral, então. Now we have to understand the furniture, how to interact with it, how to receive it. Agora nós precisamos aprender cada peça do mobiliário, como interagir, como receber e ativar em nós. So the next several years, Então, nos próximos 7 anos, You ou get- nos próximos anos, you get ready. se preparem. The tabernacle is coming to you. O tabernáculo está vindo para você. It's coming to your family, Está vindo para a sua família. coming to your business. Está vindo para o seu negócio. One of the biggest problems with teaching on prosperity, Um dos piores problemas para ensinar acerca de prosperidade, we declare the promise, but we did not make them a tabernacle to function in that. nós declaramos a promessa, mas não edificamos um tabernáculo para operar isso. The promises are true, As promessas são verdadeiras, but they become reality by me living in my tabernacle. mas elas não se tornam uma realidade porque eu não trago isso para a minha vida de tabernáculo diária. The statistics for divorce are about the same in the church as they are in the world. As estatísticas de divórcio são as mesmas na igreja que no mundo hoje. Why? Por quê? We got people that get married, they don't understand the tabernacle, they're just basically good people getting married. Nós temos pessoas casando dentro da igreja que não têm a mínima noção do que é tabernáculo. São duas pessoas legais, evangélicas, que vêm no mesmo prédio, mas não têm a mínima condição de entender a dinâmica do que Deus criou, que é uma aliança para sempre. Is there an urgency to get this revelation? A terra precisa ver essa revelação. Is there an urgency to get this revelation? Existe uma urgência, o planeta urge por ver essa revelação e essa manifestação. Absolutely. Sim, All right. Is Brazil cursed? o Brasil é amaldiçoado. Is Brazil cursed? O Brasil está debaixo de maldição? I see heads saying no. Parece que o povo virou indiano, né? Is São Paulo cursed? São Paulo está amaldiçoado. Is São Paulo cursed? São Paulo está amaldiçoado. Okay, hold on a second. Ei, segura o anjo então, mais um momento. When Adam and Eve fell in sin, Quando Adão e Eva pecaram, caíram em pecado, before they sinned, there were no thorns, thistles on the earth. antes deles caírem, não tinha um jardim sequer da terra que tinha mato, cardo ou abrolho, ou isso quer dizer espinho. Because every day that God made the earth, he said, it is good, it is good, it is good, it is good. Porque até Adão e Eva cair, tudo que Deus tinha feito era bom, era bom, era bom, era muito bom e não tinha nada ruim. There's nothing good about thorns. Ei, você concorda comigo que espinho não tem nada de bom nele?
Can you find thorns in Brazil? Se você sair hoje, for em qualquer praça, qualquer jardim, você vai achar mato, cardo, abrolho ou espinho? Sim ou não? Can you find thorns in São Paulo? Você acha espinhos, mato crescendo em São Paulo? Can you find thorns in your neighborhood where you live? Na sua vizinhança, você sair procurando, você vai ver jardim que cresce o mato e brota do nada e tem espinho em alguns jardins. So let's ask the question one more time. Então eu vou perguntar de novo para você. Is Brazil cursed? O Brasil está debaixo de maldição? Is São Paulo cursed? São Paulo está debaixo de maldição? Is San Jose cursed? São José está amaldiçoado? Was Egypt cursed? O Egito era amaldiçoado? So when the death angel came to take their firstborn, Então volta lá para o Egito. Quando o anjo da morte veio para pegar os primogênitos, what did God tell them to do? o que Deus mandou aquela galera fazer? Go into your house, Entra na tua casa, kill a lamb, leva um cordeiro, mata esse cordeiro, eat the lamb. coma desse cordeiro. That's communion. Isso aí chama-se comunhão, ceia. Take the blood and put it over the E tabernacle. pega o sangue Of the house. e coloca nos umbrais da porta, nos mezuzot da porta. When they did that, what did they make their house? Quando fizerem isso, o que ia acontecer com aquela casa? The first tabernacle. O primeiro tabernáculo. And the death left their house alone. E o destruidor não podia tocar naquela casa, porque aquela casa estava coberta pelo Senhor. See, we got people having communion with no access to the king. Então nós estamos tendo gente comendo do pãozinho, tomando do suquinho, que nunca teve acesso ao trono do rei. It's mystical. É místico. We play mystical music. A gente toca música mística. Isso aí é para os tecladistas. Edis. Now taking the bread Agora vamos partir o pão. without any understanding, break the bread. Agora a hora tem hebraico e ninguém entende nada. E parte o pão. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam borei b'min hagav. Now take the wine Pegue o cálice, without any understanding. sem nenhum entendimento. Drink the wine. Beba do vinho. They have no idea how to work with God. E a galera vai embora sem a mínima noção de como lidar com os problemas do dia a dia e ter acesso a Deus. They call it Holy Communion. E aí a gente dá até um nome bonito, Santa Ceia. But unless you're a priest, you don't have communion. Ei, a menos que você se torne um sacerdote, nunca vai ter comunhão. If you don't have access to the tabernacle of Moses in you, Se você não tiver acesso ao tabernáculo de Moisés dentro de você, you don't have communion. você não tem comunhão. The tabernacle of Moses is a picture of communion for the New Testament. O tabernáculo de Moisés é uma baita de uma figura para nós neotestamentários entendemos o que é a ceia e o que é comunhão. So even though you're going to church, Ainda que você tenha nascido na igreja, the curse is operating in everything you live in, everything you own. a maldição continua operando em tudo à sua volta, em tudo que você vive, em tudo que você faz. Tem maldição em tudo quanto é lugar. So is it important Isso aqui é importante? that we understand this so we understand what's in here? Sim, é tão importante você entender isso quanto entender o que está aqui dentro para você aplicar e viver. 1 Peter 2 says that we are a royal priesthood. 1 Pedro capítulo 2, nós somos sacerdotes reais. That goes back to Moses. Isso vai e aponta lá para o irmão Moisés. That we come boldly to the throne of God. Que nós podemos ousadamente entrar diante do trono de Deus. That's a picture of the high priest going to the throne. Essa é a figura do sumo sacerdote indo até a sala do trono.
the New Testament is filled with language that goes back to the tabernacles of Moses and O Solomon. Novo Testamento, ele é cheio de linguagem, de figuras, de sombras que estão sendo esquecidas porque não entendemos o velho e precisamos aplicar nesses princípios do dia a dia da nossa vida. So if you don't understand the tabernacle of Moses, Se você não entendeu o tabernáculo de Moisés, tabernacle of David, o tabernáculo de Davi, tabernacle of Solomon, o templo de Salomão, the life of Abraham, a vida de Abraão, life of David, a vida de Davi, life of Moses, a vida de Moisés, you got nothing to compare to. você não vai ter nada para comparar. And God is saying, I want to bless you. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero abençoar vocês. I want to transform you. Eu quero transformar vocês. I want to have all the promises that I gave you come to pass. E eu quero que todas as promessas que eu já dei a cada um de vocês venham à existência. But God says, my ways are different than your ways. Mas Deus repete mais uma vez: meus caminhos são diferentes dos teus caminhos. The Old Testament and the New Testament are one testament because God is explaining the new through the old. O Velho Testamento e o Novo Testamento não passam de um só testamento, mas Deus separou e disse assim: eu vou explicar o novo, ensinando como foi do velho, para você ter entendimento. So before we close, Antes da gente encerrar, this is the preparation message for the next 2 years for this man. essa é uma mensagem de preparação para esse cara trabalhar os próximos 2 anos. Every new person who comes to MCI, Cada novo que entrar por essas portas do MCI, this is the preparatory teaching to understand him. essa é a aula preparatória para entender como vai ser o treinamento nessa casa. So when Mauricio blows the ram's horn, Quando o Maurício pega e sopra o chifre, seja de antílope, de carneiro, seja o chofar, without any understanding e as pessoas não têm entendimento of the Old Testament patterns, do padrão do Antigo Testamento, it's confusing. dá confusão na cabeça. Vai começar o rodeio, o que vai acontecer? And it should be confusing. E deveria ser confuso, você não entende? So we have a choice. Então nós temos uma escolha. Do I quit doing it God's way so that the humans don't get upset? Paro de fazer o padrão de Deus para não incomodar mais e aborrecer os humanos? Or do I explain what it means through the Old Testament shadows and types and pictures so that you can have the fullness of God? Ou eu explico o Velho Testamento e faço cada um entender sombras, tipologia, maneira de Deus para ser aplicado hoje? So very quickly, Então, rapidão, I'm going to kind of give you a couple of scriptures eu vou dar uma meia dúzia de escrituras to be a seal on this message. para selar essa mensagem para vocês. To show you in the New Testament, whatever I said was correct. Para te mostrar no Novo Testamento que tudo que eu te falei até agora é correto. The Holy Spirit said, to the Jew first, then the Greek. O Espírito Santo fala, e está escrito na palavra, primeiro aos judeus, depois aos gregos. Why that order? Por que Deus colocou essa ordem? Because the Jews had the remembrances for Jesus to say, just like Moses, I'm going to do it this way. Porque os judeus eram o único povo que tinha o ponto de referência, assim como Deus foi com Moisés, ele vai fazer conosco agora, dentro dessa nova etapa, dessa nova aliança. Jesus never left Israel one time once he started ministry. He only did it in Israel. Jesus só ministrou dentro de Israel, as 12 tribos. Ele não saiu uma vez fora para ministrar em outro lugar. For they had the law of learning, Por quê? Por causa da lei do aprendizado. comparing the known to the unknown. Comparar o que sabe com o que não sabe. Right, go to Hebrews chapter 1. Abre lá sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebrews chapter 1, verse 1 to 4. Hebreus 1, nós vamos ler do verso 1 ao 4. The book of Hebrews is especially geared to the Hebrew mindset to explain to the New Testament mind the Old Testament pictures. O livro de Hebreus, essa carta, ela foi desenhada especificamente para uma mentalidade hebraica entender a manifestação do Cristo em nós.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. So the first verse says, through many pictures, types, shadows, God spoke to our forefathers. Quando a palavra está aqui no primeiro verso, muitas maneiras, ele está dizendo, em outras palavras, por muitas figuras, tipos, ilustrações, através dos pais, Deus falava. But in this last time, he's spoken by his son. Mas então ele está escrevendo, olha, nesse último tempo agora, o Filho veio falar. Now, listen very carefully. Ouçam-me com muita atenção. If you want to get deep in this, Se você quer ir mais profundo nisso, begin to ask God, Google this, read some books on it. comece a perguntar a Deus, faça pesquisa, encontre bons livros. Christ revealed, or Jesus revealed in the Old Testament. Jesus revelado no Velho Testamento. Now, what's about to happen this morning? O que está para acontecer nesta manhã, You're going to have to think about this message. você vai ter que sair daqui pensando nessa mensagem. If I am right, Se eu tiver certo, your life's about to explode with hunger, revelation for the knowledge of God. você vai explodir numa fome de revelação pelo padrão genuíno da vida de Deus para você. And you're about to have constant visitations. E então você vai começar a ter visitações contínuas. Well, Kevin, why would you say I will have constant visitations? Mas Kevin, por que você está falando desse negócio de visitações contínuas? God visits understanding. Deus, ele visita entendimento. Like if I come to a church and teach on dream interpretation, Se eu vier à igreja e te dar aula de interpretação de sonhos, usually that week and the next week, people are getting hundreds of dreams. a partir daquele treinamento, nas próximas 2 semanas, as pessoas vão ter centenas de sonhos. Why? Por quê? God is into understanding. Deus veio visitar o entendimento das pessoas. Agora elas sabem, ele pode entregar coisas para elas. God doesn't send dreams to frustrate you. Ei, Deus nunca vai enviar sonho para te frustrar. He sends dreams hoping that you'll search out his ways and get understanding. Deus envia sonho com um propósito, que você busque ele de volta para ter entendimento, interpretação e aplicação. That's why the Bible says, É isso que a Bíblia fala. with all you're getting, get understanding. Com tudo que você tem, busque entendimento. So if God who made everything says, would you please understand my ways? Deus que criou tudo e quer te transformar, Ele está dizendo assim, pelo amor de mim mesmo, será que você pode buscar e crescer em entendimento e aprender as minhas maneiras e o meu caminho? Let's get practical. Vamos fazer isso mais prático. Every one of us, Cada um de nós we live in the third dimension. vivemos dentro de 3 dimensões. What's the third dimension? Quais são as 3 dimensões? Time, Tempo, space, espaço and matter. e matéria. We live in the third dimension. Nós estamos dentro dessas 3 dimensões. We're finite. Nós somos finitos. We have a limited way to understand things. Nós temos um limite para entender as coisas dentro dessas 3 dimensões. God lives in the fourth dimension. Mas Deus vive na 4ª dimensão. Everybody say, especially the young people, say, God is in the fourth dimension. Todo mundo diga, mas eu quero que a galera do hangar diga com mais força: Deus vive na 4ª dimensão. Come on, young people, yell it out. Vamos lá, galerinha do hangar. Mais alto de novo. Mais alto de novo.
Mais alto de novo. And so if you come to the church Então, você vem à igreja and you don't understand that he's in the fourth dimension, we're in the third dimension, e não entende que Deus vive na quarta dimensão e a gente está dentro das três dimensões, and all these patterns are to explain how he thinks. e todos esses padrões são para fazer você entender como Deus pensa, Even though you're going to heaven, the curse will still operate in your life. ainda que você vá para o céu um dia, a maldição vai continuar operando na sua vida. The curse will operate in your family. A maldição está operando na sua família. The curse will operate in your finances. A maldição está operando nas suas finanças. The curse will operate in your relationships. A maldição está operando nos seus relacionamentos. Because you're not functioning as a New Testament priest with access to the throne directly. Porque você não está operando como um sacerdote do Novo Testamento com acesso ao trono de glória. The moment you get understanding of the tabernacle of Moses, No momento que você começar a entender a dinâmica do tabernáculo de Moisés, tabernacle of David, tabernáculo de Davi, tabernacle of Solomon, templo de Salomão, the life of Abraham, a vida de Abraão, life of Moses, a vida de Moisés, life of David, a vida de Davi, life of Elijah, a vida de Elias, you'll begin to understand God's interaction to the earth. você vai começar a entender a maneira de Deus interagir com a terra. With all you're getting, Com tudo que você tem, get understanding. busque desesperadamente por entendimento. One more time. De novo. With all you're getting, Tudo que você tem, busque entendimento. Busque. Eu vou buscar. Essa casa vai buscar. Nós seremos cheios de. now listen, Ouçam, I've known Mauricio going on 15 years. já vai fazer 15 anos no fim do ano agora que eu conheço o Maurício. I'm not just saying this because I'm here, but he's one of the most spiritual guys that I come to in Brazil. Eu não estou falando isso porque ele está aqui na minha frente, mas ele é um dos caras mais espirituais que eu conheci nesses anos todos no Brasil. Mauricio has a God problem, Mas o Maurício tem um problema com Deus. not with God. Não com Deus. He doesn't have a problem with God. Ele não tem um problema, ele e Deus, com Deus. He's got the same problems that God has. Ele tem o mesmo problema que Deus tem. He's talking to people with low or no understanding. Ele fala diariamente com pessoas que têm menos ou quase nada de entendimento. So the same way they treat God is the same way they treat him by whatever, it's weird, it's strange. E a maneira que as pessoas tratam Deus, tratam ele dizendo, pois é meio estranho esse cara, o que ele está falando é esquisito. But the Lord is saying today, Mas Deus está falando hoje. with all you're getting, Busque. Diga, eu vou buscar. Diga, eu preciso. Eu quero. see, this is the end of the message. Esse é o final da mensagem. But if you don't get this part, Mas se você não pegar essa parte, you won't seek, you won't ask, and you won't knock. você You won't. nunca vai viver, pedir, buscar e bater. What am I seeking for? Eu estou buscando o quê? What am I asking for? Eu estou pedindo o quê?
What am I knocking for? Eu estou batendo para encontrar o quê? Understanding. Entendimento. And without his understanding, E sem o entendimento dele, you're going to be cursed. você vai ser amaldiçoado. So Jesus said, I did not come to change the law. Jesus diz assim, eu não vim mudar a lei. I came to fulfill it. Eu vim para cumpri-la. When he said the word law, he's not talking about just rules. He's talking about the whole Jewish system. Quando ele está falando lei, ele não está falando essa específica lei, ele está falando todo o sistema que Deus entregou para o povo hebreu viver. The Bible said that the Jewish system was a tutor until we came to understand faith. Deus planejou que o povo judeu fosse um protótipo de como viver o céu na terra. If you took away the Old Testament, Se você arrancar o Velho Testamento, we would not know how the earth came into existence, vai chegar à primeira conclusão, você nunca vai saber como a terra veio a existir. the nature of Satan, the nature of God. Você nunca vai entender a natureza de Deus, a natureza do diabo. We just wouldn't know. Simplesmente você perdeu esse ponto de referência. So today in this place, Hoje, nesse lugar, if you really want to hook up se você realmente quer fazer parte and have the Bible and Christianity be real, e fazer com que a Bíblia e a sua cristandade seja real you want to live beyond the curse that's in Brazil. e viver acima da maldição que está corrente no Brasil, You want to stop doing the mysticism that takes you nowhere pare de viver um misticismo que leva você do nada ao coisa alguma and begin to understand how to be a priest in your own tabernacle. comece a aprender e buscar entendimento de como se tornar um sacerdote do seu próprio tabernáculo. You are going to explode. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai expandir, vai explodir em vários aspectos. The Bible says wisdom operates with understanding. A Bíblia diz e deixa claro que a sabedoria só pode operar com o entendimento. You cannot function in wisdom without understanding. Você nunca vai operar em sabedoria se não tiver entendimento. God links wisdom and understanding together. Deus faz com que sabedoria e entendimento andem juntas. So today, Hoje, I believe that he's going to get a new group of people eu acredito que Deus vai trazer e acrescentar um grupo novo de pessoas with a specific meeting, com grupos específicos, reuniões específicas. not Sunday morning. Não serão reuniões de domingo de manhã. Sunday morning is for the outer court usually. Ei, domingo de manhã é uma reunião para o átrio, para você trazer a avó católica, o maconheiro, o macumbeiro. Vocês entenderam? And then the minister goes into the holy place and gets a miracle, signs and wonders, and prophecy and brings it back to the outer court. This Sunday? No, I said, then the minister, you would go into the holy place, get signs, wonders, and miracles, and go back to the outer court and minister at that. Porque no domingo, quem quer que seja o ministro, eu, o profeta Marcelo, o pastor, quem for que estiver aqui, ele tem que ir no Santo Santos e trazer algo para que todos sejam atingidos domingo. Jesus had 4 classes of meetings. Jesus tinha 4 tipos de reuniões. The 5,000, A multidão, 5.000, the 70. os 70. This is like a 70 meeting in Isso, many ways. hoje, essa reunião, de alguma maneira, é a reunião dos 70. The 12 A reunião dos 12 and the 3. e dos 3. And the frustration is when you've been in the crowd, but now you want to be in the 70. E sabe qual é a maior frustração? Quando você está tentando falar com a multidão uma conversa dos 70. You're not going to get that on Sunday morning in most churches. A maioria das igrejas você nunca vai poder falar uma conversa como essa num domingo. So if I raise the revelation, I lower the numbers of people. Sabe o que acontece? Quanto mais alto for a revelação de uma igreja, menos gente vem domingo. I can see some of the eyes of the people here. Eu olho a cara de alguns de vocês aqui. This guy, this guy, this. You guys got understanding. Vocês têm entendimento. You're leaning in. You're going, yeah, 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 E yeah. vocês estão assim, dá mais, dá mais. But there's 2,000 people Tem pelo menos 2.000 pessoas that need to come to this que church, precisam vir para essa igreja. but they can't come
through the holy place. Mas elas não vão poder vir e pular as etapas e entrar direto no Santo dos Santos. We need to have some Egypt meetings. Nós precisamos ter encontros do Egito, né, evangelista Ellen? That's where the evangelist goes. Pois é, os evangelistas precisam pregar no Egito. Outer court meetings. Nós precisamos então depois ter os cultos do átrio, Because that's where the multitudes go. porque é onde as multidões vão. Hear the word of the Lord. Ouça a palavra do Senhor. With all you're getting. Busque. Will somebody give the Lord a hand of applause at this place? Amen. Será que você pode dar um aplauso para o Senhor? Amém. Let me just say this. In the story of the road to Emmaus, Na história do caminho de Emaús, there were two disciples, Cleophas and his wife. tinha dois caras, Cleopas e sua esposa. They were confused, they were depressed, Eles estavam confusos, deprimidos, and Jesus comes alongside of them and he's hidden. They don't know it's Jesus. e Jesus cola na banca dos caras, eles não sabiam que era Jesus, And he breaks into their conversation. então eles começam uma conversa. Say, why are you so sad? Ah, e por que vocês dois estão tão tristinhos? Haven't you heard about what's been going on Aí here? os dois começam a pregar para Jesus sobre Jesus. About how Jesus, a prophet who was murdered by the Romans and the Pharisees. Como and Jesus, o Sadducees. profeta que foi assassinado pelos romanos e pelos fariseus, blá, 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 blá. And what does Jesus say? Que Jesus fala? Oh, you dull of hearing, hard of heart. Ei, geração de coração duro. Didn't you know these things were supposed to happen? Vocês não sabiam que essas coisas deveriam ter acontecido? Then he goes into the Old Testament Então Jesus pega lá no Velho Testamento and he begins to quote the scriptures about what happened. e começa a explicar para os dois cabeção, citando as escrituras do Velho Testamento, o que realmente tinha acontecido. There's over 300 messianic prophetic words. Existem mais de 300 profecias messiânicas no Velho Testamento. And so as he's talking, he's explaining. Então, Jesus foi explicando durante o caminho. And the key phrase in that conversation, E a palavra, a frase-chave para aquela conversa, and beginning at the beginning, começando do começo, he brought understanding. ele trouxe entendimento. They invite him to come and eat. Eles convidaram Jesus para comer, He breaks the bread. ele partiu o pão He disappears. e desapareceu. And they said, did not our hearts burn inside of us E aí um falava com o outro, nosso coração não queimava when he opened up the scriptures? quando ele abriu as escrituras? They didn't have a New Testament. Ei, você tem que se dar conta que não existia Novo Testamento escrito. They're New Testament Christians, but they're not having a New Testament. Eles eram cristãos neotestamentários, sim, mas não existia Novo Testamento escrito. And they said, did not our hearts burn in us? Será que o nosso coração, você não sentia? Eu também senti, o meu coração queimava quando ele falava. As he opened up the Old Testament scriptures. Quando Jesus abriu e revelou o Velho Testamento para eles. I don't know any Brazilian who doesn't like churrasco or barbecue. Eu não conheço, com exceção de alguns enfermos veganos, brasileiros que não gostam de churrasco. I'm going to give you a barbecue parable. Eu vou te dar uma parábola de churrasco. When you cook your meat, Quando você faz seu churrasco, you want to wait till the coals get hot. você não vai esperar que a brasa do carvão esteja quente. Where they're like blue and white. Eu sei lá se ela vai estar azul, que cor que ela vai estar, mas ela tem que estar quente para você botar a carne. You don't cook your meat on the high fire, the orange fire. Mas você Goes that também high. não vai botar a sua carne quando a chama está alta, laranja. You wait till the coals get down to where they're really Você hot. espera aquela chama baixar e todas as brasas estarem quentinhas, o lugar está preparado.
if you want your children to marry right, live right, and stay Christians, Preste atenção, pais. Se vocês querem que seus filhos cresçam de maneira correta, casem de maneira correta, tenham filhos e ensinem seus netos de maneira bíblica correta, they must have the fire of understanding. eles precisam de entendimento de fogo, Not inspiration and motivation. não de inspiração e motivação apenas. I like that. Eu gosto de inspiração e motivação, But this fire mas o fogo will last a lifetime. dura a vida inteira. This fire Esse fogo will sustain your marriage. vai manter um casamento. This fire, Esse fogo, the fire of understanding, o fogo do entendimento, will sustain your business. vai manter seu negócio. With Busque! get you some understanding. I'm sorry. Get some understanding. Ei, vai lá e busca entendimento. Well, let's give the Lord of teaching a big hand of applause today. Vamos dar um aplauso ao Mestre Jesus nessa manhã.